Olá amigos, eu sou Lilian Moraes, sou guia de turismo e o assunto de hoje são curiosidades sobre a cidade de Cuiabá. Cuiabá é a capital do estado do Mato Grosso e é conhecida como Cidade Verde. O apelido foi dado por causa da arborização urbana e também por causa das muitas árvores frutíferas encontradas nos quintais das casas. Mas Cidade Verde é justificado também porque a cidade é cercada por 3 grandes biomas: a Amazônia, o Cerrado e o Pantanal. Não bastava tudo isso, fica em Cuiabá o Centro Geodésico da América do Sul, demarcado pela comissão do Marechal Cândido Rondon em 1905 e confirmado depois por engenheiros do Exército Brasileiro em 1975. Isso significa que a cidade está localizada bem no eixo central do nosso continente. E lá existe um monumento feito em mármore com 20 metros de altura que protege o marco original, onde estão gravadas as exatas coordenadas do Centro Geodésico. Fica na Praça Pascoal Moreira Cabral, bem em frente à Câmara Municipal de Vereadores. Como sempre faço em meus vídeos, pesquisei sobre a origem do nome da cidade. E confesso que Cuiabá foi o que encontrei maior variedade explicando de onde veio o termo. Escolhi então algumas para citar aqui. Vamos lá! Uma delas diz que o nome se referia ao local onde os índios bororos costumavam pescar com um arpão chamado icuia. E que pá se referia a um lugar, formando assim Icuiapá, que depois evoluiu para Cuiabá. Outra teoria diz que o nome veio de uma palavra da língua guarani, cuiaverá, que significa Rio da Lontra Brilhante. Ainda uma terceira diz que o nome veio de um dialeto de tribos locais e que significa simplesmente fabricante de vasilhas, uma vez que cuia significa vasilha e abá significa criador, formando assim Cuiabá. Na verdade, nenhuma teoria referente ao nome é tida como definitiva, mas o importante é que a cidade, batizada como Cuiabá, abriga hoje mais de 600 mil habitantes, é linda, hospitaleira e tem lugares maravilhosos para a gente conhecer. A arquitetura de Cuiabá merece destaque. Preserva 3 séculos de construções entre casarios e igrejas do século XVIII no seu centro histórico, que foi tombado como Patrimônio Histórico Nacional. O Sesc Arsenal funciona em um forte construído em 1848. Tem arquitetura neoclássica e foi inspirado em construções militares existentes no Rio naquela época. O prédio é tombado e mantém a fachada original. Outra construção legal é o Grande Hotel. Ele é de 1940 e tem estilo neocolonial. Ele foi o primeiro hotel da cidade. Ele lembra aquelas fazendas mexicanas antigas. E lá já se hospedaram celebridades no Tempo de Ouro, inclusive Getúlio Vargas. Hoje funciona como Secretaria de Cultura do Estado, mas a cidade também vive a arquitetura moderna, que pode ser vista nas grandes avenidas, nos lindos edifícios e nos espaços coletivos urbanos construídos no século XX, como por exemplo o lindo estádio Arena Pantanal, idealizado para sediar alguns jogos da Copa de 2014. Vamos falar agora da gastronomia matogrossense, porque se você gosta de boa comida, pode vir para Cuiabá, eu garanto que você não vai se decepcionar. O forte de lá são as peixarias. Algumas delas têm rodízios de peixes e outras iguarias locais. E se você for com muita fome, vai acabar experimentando todos os quitutes típicos. Comece experimentando o prato típico de Mato Grosso que tem nome de mulher, Maria Isabel. É um arroz com carne seca delicioso. Prove também o arroz com pequi, que é um fruto do cerrado brasileiro. A farofa de banana da terra e, claro, os peixes da região. A piraputanga assada, o pintado na brasa, o caldo de piranha e muito mais. Eles dizem lá que quem come a cabeça de pacu em Cuiabá sempre volta na cidade. Será? E agora tem a minha parte favorita, os doces. O bolo de arroz é bem famoso por lá e bem saboroso também, porque além de arroz e açúcar, ele leva manteiga, mandioca, coco ralado, noz moscada. Deu água na boca. Mas o meu predileto mesmo é o doce de caju em calda. É o melhor que eu já provei. Eu adoro.
E creia, tem muito mais coisa gostosa na capital pra gente provar, como um café típico do Mato Grosso. Às 5h30 da manhã já está pronto, e se você for madrugador, pode ir lá conferir. Em Cuiabá faz muito calor, todo mundo sabe disso. A Rita Lee já cantou e o Skank também. As temperaturas são sempre muito altas, com alguns dias mais frescos em junho, julho, mas no geral sempre muito quente. Em 2019, o calor bateu recordes na cidade, atingindo incômodos 42,5 graus em setembro. Isso segundo fontes oficiais, porque quem mora lá garante que essa marca já foi batida há muito tempo. Acontece que a cidade fica no limite entre a última encosta sul da floresta amazônica e a vasta zona úmida do Pantanal. E ainda por cima, está perto das montanhas da Chapada dos Guimarães, que bloqueiam a massa de ar que vem do polo. Além disso, fica longe do efeito moderador dos oceanos. Motivos à parte, uma boa pedida quando estiver por lá é uma bebida gelada em um dos muitos bares com música ao vivo e mesas na calçada. Os bares são sempre cheios de gente e os cuiabanos garantem que é lá que você encontra a melhor cerveja do Brasil, a mais gelada, para compensar o calor. E lá tem bar 24 horas, nunca fecha. Bora pra lá? Tem alguns lugares que a gente nunca pode deixar de visitar quando quer conhecer uma cidade. O mercado municipal é geralmente um deles, porque sempre conseguimos encontrar os sabores mais típicos, as cores mais vivas e os aromas mais atraentes. O Mercado do Porto em Cuiabá é considerado um símbolo cultural e um ponto turístico da capital mato-grossense. Ele começou lá na década de 70 em lonas esticadas no chão, mas com o tempo veio a necessidade de melhorar a apresentação dos produtos. E em 1995 inaugurou esse espaço que a gente conhece hoje. O mercado cresceu e ganhou força tanto na parte comercial quanto na parte cultural e turística da cidade. Mas as melhorias não param. Vem aí outra grande reforma que promete deixar o mercado ainda mais bonito, os restaurantes climatizados e tal. Hoje o Mercado do Porto faz parte da história de Cuiabá. Recebe muitos visitantes e compradores locais também, e é um motivo de orgulho cuiabano. Em Cuiabá existe um grande parque cujo nome é uma homenagem a uma escrava refugiada. Era uma curandeira conhecida como Mãe Bonifácia. Era ela que auxiliava os escravos fugidos a chegarem ao Quilombo, que ficava onde hoje fica o parque. O Parque Mãe Bonifácia tem várias trilhas para caminhadas, áreas recreativas e lugares para prática de esporte. Lá é possível encontrar espécies da flora típica do Cerrado e animais como o sagui e outros primatas que vivem cruzando as trilhas do parque. Também tem uma concha acústica, playground para as crianças e um centro de educação ambiental. É um ótimo lugar para passar uma tarde ou fazer um piquenique com a família. Mas se você preferir, ainda tem outros ótimos parques urbanos, como o Parque Tianair ou o Parque das Águas. Cuiabá não é uma cidade geograficamente solitária. Tem uma irmã gêmea morando ao seu lado. É a cidade de Várzea Grande. As duas cidades compartilham o aeroporto local e o rio Cuiabá, que também serve de limite entre os dois municípios. Mas elas dividem também o trajeto de uma das maiores disputas do atletismo brasileiro, a Corrida de Reis. Esse evento foi idealizado em 1985 por empresários e entidades governamentais de Cuiabá e Várzea Grande, em parceria com a TV Centro-América, afiliada da Rede Globo de lá. Os participantes percorrem um trajeto de 10 quilômetros entre uma cidade e outra, sempre em janeiro, perto do Dia de Reis, daí o nome da corrida. E é tão importante que é homologada pela Confederação Brasileira de Atletismo e está no calendário de atletas do Brasil e do mundo. E a premiação é muito boa. Os vencedores das duas principais categorias levam um carro novinho para casa cada. Parabéns às cidades de Várzea Grande e Cuiabá pela união na promoção do esporte. Um belo exemplo a se seguir. Se a sua vibe for mais cultural e você gostar de visitar museus, tem uns bem interessantes em Cuiabá. O Museu da Imagem e do Som, o MIS, vai te mostrar um pouco mais da história de Cuiabá através de documentos sonoros e fotográficos.
tem um bem diferente, que é o Museu de Bonecas e Brinquedos, um dos únicos do gênero no país. Ele mostra itens com mais de 100 anos de existência, vindos de outros países também, como bonecas, brinquedos, carrinhos, videogames, as crianças adoram. Ainda tem o Museu de Pré-História Casa Dom Aquino, que vale a visita pelo esqueleto de dinossauro, pelo importante acervo e pelo prédio, tombado como patrimônio histórico pelo IPHAN. Lá, entre outras coisas, podemos ver fósseis de animais marinhos do tempo em que a Chapada dos Guimarães era mar. Para encerrar o dia, uma boa pedida é experimentar um sorvete de sabor bem matogrossense em uma das sorveterias artesanais da cidade. Experimente o de furundu, o de pequi e o de bocaiúva, sabores bem diferentes, mas deliciosos. Além da exuberância de biomas e da variedade arquitetônica que já falamos aqui, a beleza de Cuiabá e arredores se deve também aos muitos rios que cruzam a região. A bacia hidrográfica onde se localiza Cuiabá cedia 4 rios: o Cuiabá, o Xingu, o Paraguai e o Araguaia. E o enorme volume de água desses rios resulta em uma das maiores reservas de água doce de toda a América do Sul. Assim, banhos de cachoeira, passeios de barco, pescarias também são opções de lazer bem pertinho da capital. Enfim, Cuiabá é uma cidade linda, exuberante, que guarda nas suas tradições danças típicas com grupos bem atuantes como Flor Ribeirinha e outros. E sua música, tocada em viola de coxo em ritmo rasqueado, é muito boa para dançar. Eu adoro a alegria do povo cuiabano e você vai gostar também. Vem conhecer! Bem, amigos, chegamos ao fim do vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se sim, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe. Nos vemos no próximo vídeo falando sobre a cidade de Porto Alegre. Até lá, muito obrigada!